All right. Exercise number 2. Good morning, 7th grade. Bom dia, sétimo ano. Number 2. Page 9, página 9. Choose the correct option to complete these sentences. Então, como nós estamos estudando past continuous, que é o tempo verbal do momento, que é o conteúdo, né, um dos conteúdos principais da nossa próxima avaliação, da nossa última avaliação, né, do calendário, vocês teriam, então, que relacionar uma das duas alternativas ali de cada item para completar a frase. Na verdade, vocês teriam que ver qual é a alternativa que está escrita corretamente no past continuous, onde eu uso o verbo be, was ou were, e o ing, né, o ing, o gerúndio, no verbo principal, ok? I'm gonna give you a time to do this exercise. Choose the correct option to complete these sentences. Letter A, when Matthew was a teenager, quando Mateus era um adolescente, o que ele estava fazendo, estava fazendo naquele período? Qual é a atividade que estava em progresso, que estava em desenvolvimento no período que ele era adolescente? Aí você vai escolher uma das duas alternativas, ok? A time to do, let's go. Professora, acho que a Luísa tentando entrar. Luísa? Bruna, acabou de entrar. Ela não apareceu aqui a solicitação dela. Se apareceu já, bota lá para dentro. Não te preocupa. Tá, então chegou Bruna Hoffman. Good morning, Bruna. Hoffman. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Gabriel Klein. Deixa eu colocar a presença para o Gabriel aqui. Professor, por que tu só não sai chamando e pronto? Não entendi. Olhando... Por que tu não faz a chamada comum em vez de ficar olhando no Meet? Porque demora muito, né? E se tá os nomes ali, é só conferir. Enquanto vocês estão fazendo os exercícios, eu estou conferindo. Eu faço no início e depois quem vai chegando depois eu só vou conferindo para não perder tempo. É por causa que pode ter muita gente que não esteja fazendo atividade ou não esteja prestando atenção na aula e vai ganhar presente da mesma forma. Isso é verdade. Tipo, a pessoa acabou de... Não tô falando nada, porque eu também acabei de entrar, mano. A Luísa acabou de entrar. Good morning, Luísa Bento. Que bom que você conseguiu entrar. Good morning.
Vou dar uma conferida, Camille, tá? Assim que eu puder hoje, dou uma conferidinha. Ok? Qualquer coisa, eu vou dar um toque, daí tu... Qualquer coisa tu reenvia. Certo? Mas eu vou conferir sim. Tu mandou pelo e-mail? Tá. Vou dar uma vasculhada então. Vou na lixeira, Samuel também. Tá, vou dar uma conferida então, tá? Tanto da Camila quanto do Samuel. De repente eu não cheguei ainda na de vocês, mas vou dar uma conferida. Ok, guys, let's check. Acho que já deu tempo, né, de nós fazermos. Letter A. When Matthew was a teenager, Edson. One minute, teacher. Que eu tava na mesa tomando café, calma aí. Eu coloquei when Matthew was a teenager, he was studying at a university. He was studying at a university. Great. The first alternative. A primeira alternativa, então, né, é a correta. Perfeito, Edson. Thank you. He was studying at a teenager. Observe, ó, o verbo be, was, o ing no verbo principal, né, e o complemento. Letter B. When she was 15, Claire, Marcela. When she was 15, Claire, qual que você assinalou? Ok, João, eu confiro também, tá? Não se preocupe. Marcela, are you there? First one. When she was when she was 15, Claire wasn't dancing ballet with her sister. Ok, Marcela, a primeira, perfeito, the first one. Alright, então a primeira alternativa, então, que a Marcela assinalou, e é a correta. Observe, a forma negativa, o uso do verbo be, o ing no verbo principal. Thank you. Letter C. Jessica was 13 when she... let me see here. Paulo Henrique. Letter C. Jessica was 13 when she... Professor, Hum. eu tô sem apostila. Não, mas aí tem aqui, tu não tirou nem... É que ela não tava aparecendo na minha tela, tava aparecendo só as pessoas da chamada. É que eu olho lá para ver o chat, né, para ver quem respondeu, mas eu tinha dado um tempinho para responder. Tá, tu não tirou um printzinho, nada aqui para poder fazer? É bom Não, tirar, é bom tá. tirar, ó, já que tu tens disponível aqui, até para depois tu estudar, né? Tá, quem responde então, gente? Deixa eu ver aqui, eu só vou dar uma olhadinha aqui no chat e já volto, ver se alguém respondeu.
A Deixa eu segunda. ver. Ó, a Camille respondeu a segunda e a Vitória também, usando o microfone. The second one. Jessica was 13 when she was studying for an international test. Great, perfect. A segunda, galera. Tá, voltando lá ao exercício. Letter D. Were Luke and Pete. A pergunta tá no ar, quem responde? Were Luke and Pete? Pedindo, Aladinho. Botei the first one. Yeah, the second one. Rehearsing for a music audition last night. Observe que, como é forma interrogativa, o were vai lá na frente de Luke e Pete, né? Porque tá perguntando, então a gente faz a inversão do verbo be, como a gente já vem aprendendo, né? Lá desde o início do sexto ano, interrogative form, com o uso do verbo be. A gente faz a inversão. Então, aí a segunda alternativa é a correta, porque a segunda é que tem o ing, né? O ing. Já a primeira tem o ed, então é como se fosse voz passiva, não é o que a gente está estudando agora. E sim, o past continuous, que é o uso do ing, colocando então de maneira contínua. So, the second one, right? A Camille tinha respondido ali no chat, e a Vitória também. Okay, guys, so letter A, first one, letter B, first one, letter C, second, and letter D, second one. Any question? Let's go to the next exercise. Exercise number 3. Complete sentences in the past continuous with the verbs in parentheses. Então, aqui, vocês vão completar as frases no passado contínuo com os verbos que estão entre parênteses pedindo ali, ó. Letter A, not finish. Letter B, model. Letter C, fight. Letter D, not work. And letter E, cook. All right? A little time to do. And don't forget to use the verb be in the simple past, was or were. It depends on the subject, if it is in the plural or singular. And the ing, e o ing, the gerund, né? O gerúndio em inglês, que é o nosso NDO, em inglês é ing. Ok? A time to do, let's go. Ó, o exercício também está na telinha, né? Quem está sem apostila, ó, por isso que agora eu estou compartilhando a tela. Aí você pode visualizar o exercício. Ah, professor, vou tirar um printzinho para eu depois, né, ter no celular e estudar e fazer os exercícios na folhinha. Pode, sem problemas. Essa é a ideia.
Hello, guys. Let's check it. Vamos conferir? Let's go. Have you finished? I think this is a yes. I think so. Okay, let's go. Zappellini, letter A. Mark Zuckerberg High School when he created Facebook. Not finished. Como é que ficaria a frase no past continuous? João? Camille, can you answer? You can use the chat if you want. I think João can't answer my question. I think so. All right, I wait. Okay. Wasn't finishing. Great. So, letter A, Mark Zuckerberg wasn't finishing high school when he created Facebook. Então, eu uso wasn't, o verbo be, negative form, e o ing no verbo principal. Thank you, girl. Letter B, Gisele Bündchen and Adriana Lima when they were teens. Motto. Who can read this one? Let me see here. Bial, can you? Maria Eduarda Bial, are you there? Can you answer letter B? I'm here, teacher. Can you answer letter B? Adriana Lima were models when they were teens. Modeling when they were teens. Ok. Então, ó, como a Bial colocou, como eu estou falando de Gisele Bündchen e Adriana Lima, they were, verbo be no plural, were modeling. Were modeling when they were teens. Então, acrescento, né, o ing no model. Apesar de model
ali como verbo, terminar em consoante, vogal, consoante, a sílaba tônica é a primeira, tá? A sílaba forte. Então, eu não repito L. Se fosse a segunda, a sílaba forte, a sílaba tônica, eu repetiria o L antes de acrescentar o ING, ok? Não esqueçam dessas regrinhas aí do CVC, né? CVC, at the end of the word. Se fosse monossílabo, aí com certeza repetiria a última consoante. Quando for dissílabo, aí tem que prestar atenção se a sílaba tônica é a primeira ou a segunda. All right, letter C. Malala Yousafzai for education when she won the Nobel Prize. Let me see here. Who can answer? Samuel Ramos. Letter C. Malala Yousafzai for education when she won the Nobel Prize. Malala education fighted for the education when she won the Nobel Prize. Would you repeat the verb, please? Would you repeat just the verb, only the verb, not the whole sentence? Fighted. Was fighting, ok? Was fighting. Então, eu uso was, o verbo be no passado, was fighting, ok? Malala Yousafzai estava lutando pela educação quando ela ganhou o prêmio Nobel. Was fighting. Right? So, past continuous, I have to use the verb be in the simple past. Was, or were, e o ing no verbo principal. É um tempo verbal composto, né? Sempre usando ali as duas estruturas. Letter D. Oprah and her sisters on TV when they were 16. Let me see here. Maria Tavares. Letter D. Oprah and her sisters on TV when they were 16, not to work. Maria Tavares. Let me see if she wrote on the chat. Let me see here. Quem é que pode responder, então? Acho que a Maria, não sei se ela pode... Não sei se ela está me ouvindo. Quem responde, então, galera? Giovana, can you answer, please? Giovana Bess? Oprah and her sisters on TV when they were 16. I need somebody to answer. Come on, who can answer? Professor, posso responder? Please, Paulo, please, man. Thank you, guy. Weren't working. Okay, you weren't working. Great, man. Thank you, guy. Thanks a lot. I will remember. Weren't working. Ó, como são duas, né? Tá no plural, Oprah and her sisters. A Oprah, apresentadora, né? E suas irmãs. Então, they were. Como é forma negativa, they weren't. They weren't working on TV when they were 16. All right. Letter E. Na letra E, nós temos dois espaços. Por quê? Por que na letra E tem dois espaços, gente? O primeiro espaço vai o quê? Porque é pergunta. Isso, porque é pergunta. Thank you. And when we use interrogative form, you have to put the verb be at the beginning of the sentence before the subject. And then we use the main verb. E depois nós usamos o verbo principal. So, who can read letter E for us? Jeff Bezos, hamburgers at McDonald's as a teen. Cook. The question is in the air. Was Jeff Bezos cooking hamburgers at McDonald's as a teen? Great. Was Jeff Bezos cooking hamburgers at McDonald's as a teen? Thank you. Was it Camille who answered? Was it Camille? Sim, é que deu, tipo, parou um pouquinho o barulho aí, eu consegui falar. Okay, girl, thanks a lot. So, as Camille answered,
Então, nós usamos o verbo be no início, né, forma interrogativa antes do sujeito, e depois o verbo principal com o uso do ing. Okay, guys, don't forget. We are going to review this subject before we do the test. Let's go to the next page, page 10. Let's go ahead. On page 10, we have the connections. Number 1, take a look at the following text. Read the title and observe the images. What is it about? Então, vocês vão dar uma olhada no texto a seguir, ler o título, observem bem o título, e observar as imagens. E depois, você vai tentar descobrir sobre o que é o texto, o que fala o texto. Ok? Deem uma analisada aí rapidinho para a gente seguir. Não precisa escrever nada, tá? É só observar o título, as imagens, e depois tentar responder sobre o que é o texto. Opa, eu acabei não botando ali. Desculpa, ó, quem está sem a apostila, esse é o texto, tá? Ó, pode acompanhar na telinha aqui, compartilhamento. De vez eu esqueço de mudar a página. So, who can tell me something about the text? What is it about? Who can explain? You can speak in English or in Portuguese. You choose. They are about the fashion belong the years. Yeah, it's a kind of fashion. It's a kind of fashion. It depends on the time. It's a kind of fashion. É um tipo de moda, assim, que acontecia muito, né? E it's talking about the past. What else? O que mais? Que vocês conseguem identificar ali? Olha o título. The Disappearance of Youth Subcultures. Deixa eu ver se é bem... Eu fico aqui na tela, como eu estou compartilhando a tela, às vezes eu não vejo A Marcela respondeu aqui lá a questão... Qual questão? Deixa eu ver... No Jeff Bezos. Ok, Marcela, thank you. Sorry, girl. Desculpa, minha querida, não tinha visto ali. Tinha respondido. Eu gosto quando os alunos respondem, né? Às vezes eu não pode usar o microfone, mas aí ela tinha respondido aqui. Como eu estou compartilhando tela, eu não tenho a visão do chat, eu tenho que sair da tela compartilhada para poder dar uma olhadinha, tá? Por isso que eu não vi. Mas valeu ali a resposta. Gosto muito de quando o aluno participa, mesmo sendo pelo chat. Tá, então ninguém colocou nada sobre o texto ali no chat, mas obrigado pela resposta ali, tá? Tá, vamos voltar ali o texto. Então, the disappearance of youth subculture. Então, o desaparecimento de subculturas que acontecia, né, entre os jovens. Essas subculturas seriam o quê? O que é que vocês conseguem observar ali? Seria o que essas subculturas? As subculturas dos jovens. Então, ali, né, acho que foi a Camille, né, que falou que... A moda dos jovens.
Como? Seriam a moda dos jovens? Isso, na verdade, seriam tendências, vamos colocar assim. Tem a ver com moda também, mas tendências. Seriam grupos, certo? Estilos que os jovens costumavam a seguir, estilos diferentes, tá? Então, ali, ele cita, o texto cita alguns grupos, como, por exemplo, o grunge, mods, tá? Que em português a gente chama de grunge, né? Tem também os goth, os gothics, os góticos. Então, mais ou menos há 20, 25 anos atrás, vamos colocar assim, né? Pode ser um pouco menos. Esses tipos de tribos, né, de grupos, eles eram mais evidentes, né? O texto traz que esses tipos de grupo, de subcultura, está acabando. Você não consegue mais observar nos jovens, né, quando ele pertence a um determinado grupo, né, eles se vestiam em estilos diferentes, ó, por isso que aparece aqui as fotos, ó, tem um casal aqui, usando o cabelo comprido, com a bandana ali, né, no cabelo, então era um estilo, eles pertenciam a um grupo, né, que se vestiam dessa maneira, né, aqui eles estão caracterizados pelos hippies, né, depois nós temos pessoas que, os jovens, né, que usavam roupas escuras, maquiagem forte, eles representavam os góticos, e cada um, aí tinha os punks, né, e cada grupo, né, tinha uma característica, assim, bem forte. Então, o texto, basicamente, ele traz isso, tá? Eu vou ler o texto, e queria que vocês me acompanhassem. Aí no texto vai aparecer algumas subculturas, ó. Como, por exemplo, lá na terceira linha tem os mods e os rockers. Rockers seria o quê? Seria qual grupo? Os rockers. Seriam as pessoas que gostam do rock. Do rock, né? Isso, o rock, ou seja, eles se vestiam, se caracterizavam como roqueiros, certo? Então, no passado, nossa, vocês nem eram nascidos, era muito característico isso, a gente observava, aquele lá é roqueiro, tá vestindo roupa, acessórios, né, de roqueiro. Os mods, por exemplo, que é um outro grupo que aparece ali, era um grupo de jovens, especialmente os britânicos, tá, nos anos 60. O que acontecia? Eles vestiam roupas estilosas e andavam de scooters. Scooters eram aquelas motocicletas pequenas, entendeu? Então, todos eles andavam em grupo, né, e costumavam usar o mesmo estilo, então eram chamados de mods. Os britânicos tinham muito disso, tá? A maioria desses grupos aqui são bem originários do Reino Unido. Tinha o emo também, em inglês é emo, né? Aparece lá no final do primeiro parágrafo, se vocês observarem. Então, o emo era um gênero musical caracterizado pela musicalidade e a melodia expressiva. As letras eram muito emocionais e confessionais. Então, falavam, né, de algo que emocionava. Eram pessoas, assim, que tinham... Normalmente, as letras das músicas eram muito autobiográficas e falavam de experiências, né, da vida. Então, era um outro estilo, né, que costumava assim, seguir, que eram tendências, que eram grupos. Então, antigamente, a gente via na rua esse tipo de jovem, então tu já sabia que ele pertencia àquele grupo. Tem os grunge em inglês, né? Descreve também um estilo visual com cabelo desgrenhado, assim, todo, né, revirado. As roupas normalmente eram folgadas, eram largas, certo? Aí tinha os góticos, que seguiam mais um estilo associado ao gênero musical com temas assim que envolviam a decadência, a melancolia. Então, antigamente tinha muito disso. E o texto trata que isso está desaparecendo hoje. Hoje em dia, né, para você pertencer a um grupo, normalmente não se chama mais um grupo com características fortes, com características bem específicas, e sim, você pertence a um espaço, né, você segue uma tendência onde normalmente a pessoa pertence àquele espaço, aquela tendência segue, né, aquele espaço, normalmente em redes sociais, né, então não se tem mais uma característica forte, assim, que aquele jovem pertence àquele grupo. E aqui o texto tem um resumozinho sobre isso. Bom, eu vou ler o texto e queria que vocês me acompanhassem, porque depois tem as perguntas.
ok? Faltam 7 minutinhos, daí semana que vem a gente confere as respostas de vocês. Let's go. The disappearance of youth subcultures. Ever since the 1950s, teenagers and young people have had a subculture or trend to be part of. From their emergence with mods and rockers in the 50s to 60s, flower power, 70s disco, the new romantics, and goth culture of the 80s, grunge and Britpop in the 90s, and the last real subculture, emo. The subcultures of today are not subcultures in the real sense at all. There is no obvious traits. Trait são características, tá? Então, ó, não se tem mais uma característica, né, bem forte que a gente vê. E essas palavrinhas grifadas, vocês têm lá no pé da página, tá? Lá no finalzinho. Tá traduzindo ali tudo. Então, there is no obvious trait that makes them truly different and recognizable. Então eles não têm mais aquelas características que os tornavam verdadeiramente diferentes e reconhecíveis. Então, você sabia que aqueles jovens eram de um determinado grupo. Hoje não se tem mais isso, né? Desapareceu. Tá, vamos lá, para terminar. These subcultures are not just a fashion trend or music scene, though. They are a place for teenagers to belong. They are the people you connect with and understand. Being a teenager is difficult, and it is your time to find yourself an identity through music and expressing yourself through fashion and the clothes you choose to wear. Então, essa seria, né, a subcultura de hoje. É um espaço que você pertence, né, que você segue, que você está conectado e pessoas que você entende. Basicamente seria isso, né? Ou seja, se você é jovem, você costuma sempre seguir um grupo, né, de pessoas em que você tem afinidades, né? Mas não necessariamente precisa ficar se vestindo de maneira igual ou da mesma característica. O texto trata basicamente isso, que as subculturas com características fortes e bem reconhecíveis, hoje em dia, está desaparecendo. Ok, aí nós temos 3 perguntinhas, certo? Para que vocês respondam em inglês, é óbvio, né? Podem tirar fragmentos do texto, para a gente conferir depois. Letter A. What subcultures or urban tribes are named in the article? Quais são as subculturas ou tribos urbanas, né? Se puder falar, se quiser mudar o termo, que são citadas no artigo. Aí você vai responder. Letter B. According to the author, current subcultures are not real subcultures. Why? De acordo com o autor, as subculturas atuais não são realmente subculturas, né? Não são realmente tribos urbanas. Por quê? Aí o texto também traz a explicação, ou você pode tirar o fragmentozinho ali do texto. Letter C. According to the text, why are subcultures important? De acordo com o texto, por que as subculturas são importantes? Certo? Aí você vai responder em inglês. This is gonna be our homework. Isso aqui vai ser, então, nossa tarefa para a semana que vem. Certo? Vocês vão responder em inglês de acordo com o texto. Alright? Students, thank you for your attention. Obrigado pela atenção. And see you next Wednesday. Vejo vocês, então, na próxima quarta-feira. Tá bom? Não esqueçam de fazer a tarefa, tá? Para a gente iniciar já com a correção. Bye, teacher. Bye bye. See you there. Bye, teacher. Great week. Goodbye. Bye bye. Bye bye. See you.